primeira vez aqui nas nossas quartas-feiras, quando a Marisa e eu estamos aqui, nós fazemos o estudo, né, uma análise desse livro chamado A Boa Nova, né? É uma das obras mais bonitas, acho que é uma das 5 obras que eu mais gosto do Espiritismo. Olha que tem muita obra importante, mas essa daqui tem um lugar especial. Psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Isso aqui é uma viagem, né? Nos convida uma viagem de conhecer Jesus na sua profundidade, né? No seu dia a dia. Então, ele seleciona passagens do Evangelho para nos contar. Mas Humberto de Campos teve acesso, né, no plano espiritual, a essas passagens que ficam gravadas como se fosse, talvez, no YouTube celestial, e ele conseguiu ver essas passagens e nos narra, inclusive, detalhes um pouquinho diferentes dos evangelhos, né? Então, isso não tem problema nenhum. Quem já assistiu as minhas aulas sobre os evangelhos, isso é totalmente normal, tá? A cada quarta-feira a gente fala um capítulo. Hoje nós vamos falar o capítulo 27, tá? A oração do horto. Mas para quem não conhece a metodologia que a gente adota, a gente aproveita o conteúdo trazido no capítulo para a gente conversar sobre assuntos ali relacionados, tá? Já fizemos várias formas de estudo, já fizemos a leitura e comentário, já fizemos de outras maneiras. A maneira atual é a que a gente vai aproveitar esse caminho, né? Então, é sempre recomendável que você leia o capítulo antes em casa para que a gente possa conversar, uma conversa. Então, se tiver dúvidas, se tiver coisas que eu posso falar, a gente vai conversando, vai perguntando, vai colocando a posição, cada um pode livremente falar. Bom, a oração do horto, esse capítulo é um capítulo bastante interessante, porque a gente já veio falando desse momento que a gente chama de Páscoa, né? E aí eu fiz 2 aulas sobre a Páscoa, só para explicar como que funciona a Páscoa judaica, a Páscoa cristã e o significado da Páscoa espírita, o que nós temos que levar sobre esse momento da Páscoa, né? E a Páscoa, esse movimento de Páscoa que começa agora para os adeptos do catolicismo, por exemplo, começa agora nesse domingo com o domingo de Ramos e termina no próximo domingo, no domingo de Páscoa. E nesse momento tem várias passagens. E a gente veio comentando algumas delas, porque Humberto de Campos vai trazendo. A quinta-feira, que é a Santa Ceia, a traição de Judas, e aí ele vai fazendo um foco nessa mesma passagem em vários tópicos. Então, claro que tem coisa que a gente vai repetindo, porque está no mesmo momento. Isso aqui, a oração do horto, aconteceu logo depois, na Quinta-feira Santa, o que a gente chama de Quinta-feira Santa, né? Ou Quinta-feira da Paixão, dependendo de como a escola religiosa que a gente segue. Bom, só para a gente ficar todo mundo na mesma página. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos lá a última ceia, né, onde nós estávamos ali, os discípulos com Jesus reunidos para a festa de ázimo. Lembra que eu expliquei o que é o pão de ázimo, né? E aí eles se reuniram para comemorar, porque era uma festa judaica, né, em homenagem, para relembrar a saída da escravidão do Egito, que isso tem um símbolo, né? Egito em aramaico é Mitzray, que é estreito. Então, a saída do estreito, da escravidão da matéria, em busca da terra prometida, Canaã. Então, isso tudo tem uma simbologia trazida pelo Velho Testamento, e Jesus adota essa simbologia porque Jesus é o Êxodo. O livro de Êxodo é Jesus. Jesus é a síntese do livro de Êxodo. Então, para que a gente possa compreender todo aquele caminho. Então, por isso que ele se apropria desse
desse símbolo judaico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Canaã, ao Pai, senão por mim. Não ele, Jesus, não é que tem que ser cristão, tem que seguir os passos dele. Jesus é o livro de Êxodo, é onde vai nos ensinar a sair da escravidão da matéria, Mitzray, para chegar ao processo evolutivo, a Canaã prometida, a Jerusalém prometida, esses símbolos aí que são emprestados nesse caminho, tá? E dentro desse passo que nós temos aqui, nós temos essa última ceia, né, o momento em que ele está ali com os discípulos. Terminada a última ceia, ele sai e vai para o Monte das Oliveiras. Tá? Então ele sai dali com todos os discípulos. E aí ele seleciona 3 dos discípulos mais próximos dele, tá? Lembrando que Tiago, que é o que estava ali próximo, né? João, eram primos de Jesus. Primos, tá? Então, e você tem parente ali perto, né? Todos tinha vários, Mateus também era primo, tal, tem uma série de coisas ali que a gente... E você tem Pedro. Pedro não era parente, mas era o discípulo mais próximo de Jesus. Então ele seleciona 3 discípulos, ele sai para o Monte das Oliveiras e vai para uma região chamada Horto. Por isso que é a oração do horto. O que é o horto? Horto é jardim, né? A gente chama horta, né? Vem tudo da mesma origem. Você vai encontrar também uma expressão dentro dos evangelhos chamada Getsemane. Getsemane. Getsemane, em aramaico, seria lugar do óleo. Então, por isso que a gente sabe que ali provavelmente tinha uma moedeira de azeitonas, né, no Monte das Oliveiras. Então, era um horto de azeitonas, onde se moía para tirar o óleo, azeite de oliva. Que a gente tem ali, tá? Então, por isso você vai encontrar essas expressões. Você pode encontrar nos evangelhos, então, horto, né? Você pode encontrar Getsemane e você pode encontrar Monte das Oliveiras. É a mesma coisa, é a mesma passagem, tá? E essa é uma daquelas poucas passagens que eu já contei para vocês que estão nos 4 evangelhos. Lembra que nem todas as passagens estão nos 4 evangelhos contadas e, com certeza, não estão contadas do mesmo jeito. Raramente são contadas do mesmo jeito, porque o evangelho é Jesus. O evangelho não é aquilo que está escrito. Aquilo ali não é. O evangelho é Jesus. Evangelho significa, lembra, a gente já bateu várias vezes, boa nova, evangelium. Quando Júlio César e todos os Césares dominavam uma região, eles mandavam os seus sacerdotes para fazer o Cedare Evangelium, a boa nova de César. Que era o quê? Acabou a guerra, agora nós vamos nomear um governador aqui, vai ter fórum, vai ter isso, vai ter banho público, vai ter lei, parari. Então, quando os evangelistas escreveram evangelho, todo mundo sabia. Era uma coisa, uma boa nova. Era uma boa notícia. Agora, de quem que é essa boa notícia? Porque do César é o de César, né? Agora, de quem era essa boa notícia? Essa boa notícia é de Deus. Deus é que mandou a boa notícia. Então, o primeiro erro é achar que quando você lê Marcos, João, Lucas, você está lendo o Evangelho. Não. Você está lendo Jesus segundo aquele cara. Por isso que Kardec, quando convidado pelo senhor Didier a mudar o nome do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele nomeou, num primeiro momento, de imitação do Evangelho, e aí não foi bem, o editor dele falou, não vai vender. Não é um bom nome. E aí ele fala, poxa, então vou usar Evangelho, ou seja, Jesus, segundo
O Espiritismo. Então, não é que nós temos um outro evangelho. Nós estamos contando Jesus segundo aquele que está sendo contado. Por isso que você não vai achar a história contada igual. Se eu pedir aqui no final da nossa palestra, da nossa conversa, conta para mim qual foi a boa nova que o Ayrton trouxe. Cada um vai contar uma parte. Porque a gente vai pegar um pedaço, o pedaço que mais toca, o pedaço que mais chama a atenção, o pedaço que você viu. Teve gente que chegou depois, não teve? Chegou depois, não viu o que eu falei no início. Foi o que aconteceu com Pedro. Se você pegar o evangelho de Marcos, Marcos não conheceu Jesus. Como é que ele conta o Jesus? Porque ele viveu com Pedro. Então, o evangelho de João Marcos é o evangelho de Pedro. Pedro contando as histórias que aconteceram. Por isso que o evangelho de João Marcos começa quando? Fala rapidinho de Jesus pequeno, mas nem fala muito sobre a história de Jesus, já começa chamando os discípulos, o primeiro Pedro e André, que eram os dois irmãos pescadores. Porque está contando a história que ele viu. Diferente de Lucas, que também não conheceu Jesus, mas entrevistou Maria, mãe de Jesus, pegou as anotações de Paulo, de Tarso, que também tinha entrevistado Maria, e aí por isso que ele conta desde o início, conta como é que Lucas é muito metódico nessa parte e tal. Por quê? Porque ele é um historiador, praticamente. Ele era um cara letrado, era um cara médico e tal, tinha um conhecimento diferente dos demais ali, né? Tal qual Mateus, no mesmo nível ali de Mateus, que era também um letrado. Então, veja, são situações que a gente... Por isso que os evangelhos são diferentes. Então, você encontrar o evangelho diferente, não tem problema nenhum, porque é cada um contando a história. Essa passagem aqui tem uma passagem interessante, porque aqui, o que acontece no horto? Só para a gente lembrar rapidamente. Então, Jesus seleciona os 3 discípulos mais próximos, mais chegados dele, né? Já sabendo que ia ser traído, né? A gente já sabia. Então, ele encerra lá a última ceia. Já expliquei o que é a ceia, o significado de ceia, de quanto isso é importante para a cultura hebraica, judaica. Já expliquei a diferença entre israelita, hebreu e judeu, né? Já expliquei todos esses detalhes aí para a gente poder entender esses conceitos, essas nomenclaturas, né? Então, e aí o que acontece? Ele seleciona, então, Pedro, Tiago e João. João era um queridinho dele. Pedro era pé, tá? E Tiago era o irmão de João, também era muito próximo de Jesus. E o que eles fazem? Então, eles selecionam para um lugar, para o horto, para esse lugar mais... E fala, eu estou... Jesus estava muito aflito, muito triste, muito preocupado com o que ia acontecer. Isso está narrado nos 4 evangelhos, né? Conta como Jesus estava ali aflito. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Então, ele sabia que o martírio ele ia ser traído, ia passar por todo o martírio, ia ser crucificado para cumprir as profecias. Já disse, inclusive, as profecias, Malaquias, Jeremias, já contei as profecias que contavam sobre isso. Bom, mas aí o que acontece? Você tem lá toda essa passagem aqui, né? E aí, quando Jesus estava ali preocupado, ele fala assim, olha, orem comigo. Eu vou deixar vocês aqui, vou ali, vocês fiquem em oração. Para manter, né? E aí Jesus vai orar, e quando ele volta, os 3 estão dormindo. E aí Jesus fala, vocês não conseguem ficar 1 hora rezando comigo? Que ele fala assim, orai e vigiai. Ora e fica vigiando aqui. E aí ele volta, os 3 estavam dormindo. E aí vocês não conseguem... E o mais interessante é que numa tradução, você vê como são interessantes esses detalhes, né? Numa tradução está escrito que 1 hora. Mas Humberto de Campos nos traz, você não consegue ficar 1 minuto orando comigo, no sentido metafórico, né? Claro que não era 1 minuto, né? Um pouquinho. E aí eles falam, não, nós estamos aqui e tal, não sei o quê, parari, parará. Não sei se tinham tomado muito vinho na última ceia, estava todo mundo com sono, sei lá o que tinha acontecido. E aí Jesus sai para orar. E aí tem
depende do evangelho que a gente vê, ele volta, eles estavam dormindo de novo. E isso acontece uma terceira vez. E aí que chega Judas. Então, por 3 vezes, Jesus tem que acordar aqueles discípulos, né, próximos, que estavam ali orando e vigiando, e aí tem algumas expressões que a gente tira dali para a gente poder comentar. Mas eu estou contando a história só para a gente, todo mundo ficar na mesma página, né? E aí, pô, vocês não conseguem ficar. 3 vezes eles passam por esse constrangimento, e aí ele falou: deixa quieto, agora chegou o Judas, e agora vai começar o meu martírio. E aí ele vai para lá, tá? Então isso é só para a gente entender o que é essa parte, essa oração do horto, essa parte, essa chamada que nós temos ali. Esses nomes que nós temos assim na Bíblia, lembra que isso foi colocado em 1600 e pouco, não se tinha nomenclatura. Aliás, capítulo, versículo, isso é uma coisa nova, né? Uma coisa nova em relação, né? 1600 e pouco, né? Não se tinha dos textos originais, foi criado. Então, por isso que você pode também encontrar nomenclaturas diferentes, dependendo da Bíblia que você vai estudar e tudo mais, tá? Eu gosto muito, quando eu estudo a Bíblia, eu estudo naquela Bíblia de estudo, chamada Bíblia Plenitude, é uma Bíblia muito boa de estudo. Claro que eu também faço curso de Jerusalém, né? Então a Bíblia no original, mas enfim, enfim. E aí a gente tem esses pontos ali em relação a essa passagem. Só que o interessante disso, você tem nos 4 evangelhos. Lembra que eu falei que são, sei lá, 14, só 14 passagens, todos os evangelhos que estão nos 4 evangelhos. A maioria não está. Porque são trechos diferentes. Esse está nos 4. Mas o legal é que o evangelho de João, ele não fala que eles dormiram. Porque ele estava lá e dormiu, né? Então ele não viu essa parte. Não. O João vai direto para Judas. Ele fala assim: ó, nós fomos lá para o horto rezar e tal, não sei o que. Isso foi o único. E tem uma razão. Eu estou brincando aqui, mas tem uma razão. E a gente vai entender. Essa razão não está nos evangelhos. Você vê como o texto do Boa Nova, a gente consegue perceber o porquê que João não narra isso. Porque isso ficou muito marcado na vida de João. Os evangelhos, eles refletem aqueles que estão escrevendo. Então, se você pegar o evangelho de João Marcos, Jesus parece um misto de Batman com homens de preto, Jesus Marvel, porque ele sai daqui, ele cura lá, ele faz isso aqui. Parece que Jesus não para nunca. Parece que Jesus está sempre em movimento. Por quê? Primeiro que são as lembranças de Pedro. Pedro era um cara nervoso, tal, vamos para frente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Segundo, que João Marcos ficou muito tocado, isso marcou a vida de João Marcos, quando João Marcos está saindo com Paulo de Tarso e Ananias, ele menino e tal, e não aguenta o tranco. E desiste. Isso marca João Marcos, isso deixa uma marca nele, porque ele se arrepende de não ter seguido o caminho do Cristo, naquele momento. Por quê? Porque ele era mimado, tinha que cozinhar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e ele estava em casa com a mãe dele, com a avó que cuidava dele e tal, tinha uma família boa, rica. E ele falou: mas agora, depois de tudo isso, você ainda tem que lavar a louça? Não quero mais brincar. E aí ele fala: leiam essa passagem lá em Paulo e Estevão. E aí ele sai. Isso marca João Marcos. E aí, depois disso, ele passa a ser um discípulo muito próximo de Pedro, por isso que ele está com Pedro, acompanha Pedro em todos os momentos, e é uma marca dele para mostrar que o caminho do cristianismo tem que ser um cristianismo de ação, não pode desistir, não pode, diante das dificuldades, ele vai fazer, ele vai mostrar. Você vê como cada evangelho tem a sua característica de quem escreve. Não está tudo ali. Aliás, está escrito em João, no finalzinho do evangelho de João, ele está dizendo assim: aqui eu não contei tudo o que aconteceu na vida de Jesus. Porque se eu fosse contar tudo, iam faltar livros no mundo. Não sou eu que estou escrevendo isso, é João.
Eu selecionei só algumas partes. Então, ele está contando. E João, dessa parte que ele dormiu, ele tirou fora. Tá? Por quê? Porque ele se sentiu muito com isso. Ele falou, poxa, eu sou a pessoa que amava Jesus como um irmão mais velho, como um, sabe? E ele me amava como um irmão mais novo. A gente tinha uma parceria, tanto que João é o único dos discípulos que está na crucificação. O resto é só mulherada. Você vê como vocês são melhores do que a gente, né? Tava lá Maria, né? Tava lá a tia, né? A prima dela, né? Que é a mãe de Mateus, né? Então tava lá várias mulheres ali, Maria Madalena e tal, e o único homem mesmo ali dos discípulos era João, porque ele sentiu e ficou marcado com essa passagem. Poxa, eu não consegui dormir, eu dormi e não consegui ficar naquele último momento que eu sabia, todo mundo sabia que ia ser o último momento junto com Jesus. E ele ficou assim muito marcado com isso. Por isso que ele não conta essa parte, porque ele acha que este momento não é o momento mais importante de Cristo para ele, né? E próprio depois tem uma explicação do que é esse momento que a gente vai falar mais à frente. Então, algumas coisas interessantes que não são narradas aqui. Você vai ver lá, se você pegar qualquer um dos evangelhos, com exceção do de João, Jesus, quando está orando, ele fala a frase que todo mundo conhece e que depois o Chico Buarque de Holanda musicou, né? Pai, afasta de mim este cálice, né? Então, e com a sua genialidade, Chico Buarque faz aqueles trocadilhos. Pai, afasta de mim e se cálice. Né? Não, e cálice. Ele faz um trocadilho, porque ele não está falando do Pai Jesus, obviamente, né? Eu não entendi assim. Pai, afasta de mim e se cálice. Então ele faz um trocadilho ali. Eu era muito jovem, nem tive essa ideia. De vinho tinto, de sangue. Mas, claro que ele faz essa brincadeira. Mas aqui não. O texto no original, quando a gente traduz do grego, meu pai, se for possível passar de mim essa taça. Então, o que acontece? Parece que Jesus... E aí, quem viu The Chosen, essa última temporada, como eu digo, é a pior de todas, é uma porcaria essa última, porque mostra Jesus com medo. E não é isso. Não é isso. Ele está nos ensinando, complementando a brilhante aula da Maria Helena e da Marisa, como nós devemos nos comportar diante das aflições. Jesus faz um passo a passo. Essa passagem é um passo a passo diante das aflições. Como que nós vamos nos comportar? Mas tinham filmes também com a passagem de Jesus, né? Nessa passagem da morte de Jesus, que dava a impressão que Jesus estava com medo. Que chorava. Aliás, eu lembro na escola as pessoas diziam assim, mas Jesus chorou. Minha mãe sempre diz, Jesus chorou antes de... Lá em Lucas, você vai encontrar uma expressão, e pode ver na sua Bíblia, ela vai estar entre colchetes, tá? Todas vão estar entre colchetes. Que diz assim, uma expressãozinha aqui dentro. E Jesus estava lá orando, né? E seu suor se tornou gotas de sangue. Também tem. Essa passagem, hoje, historiadores sabem que isso foi enxertado. Isso está bem claro que isso foi enxertado no Evangelho de Lucas, posteriormente, algum tempo posterior, provavelmente 100, 150 anos depois, que isso já é praticamente unânime, que isso não estava no original, mas que era algo que meio que as pessoas comentavam. Então, se você vai ver, tanto que nas boas Bíblias, as mais modernas, vai estar entre parênteses, para exatamente ressaltar o colchete, para ressaltar que essa passagem não é do original, tá? Então, só para alguns detalhes, só para a gente poder ver e aí comentar. Mas tem duas coisas ali interessantes nessa passagem. Primeiro, quando Jesus fala sobre essa questão de afasta de mim esse cálice, ou passa de mim.
E ele não está falando isso, ele fala assim, pai, se esse sofrimento eu tenho que passar, eu vou suportar. Porque a continuidade é isso. Mas o primeiro momento que nós temos na dor é, dá para passar por mim? Dá para passar naquele momento? E Jesus nos ensinando, falou assim, olha, quando dói, não pensa que você vai ser totalmente evoluído e vai falar, olha, eu estou tranquilo, eu já sei que o meu sofrimento é para a minha evolução, eu sei que esse sofrimento eu vou passar tranquilo. Isso não é humano. Isso não é humano. Porque quando dói, a primeira coisa que a gente faz é tirar a mão da chapa quando ela está quente, sim ou não? Não, eu preciso ficar queimando a minha mão. Não. Então a gente não pode ler os textos de maneira pueril. O que Jesus está nos mostrando é que nós, diante do sofrimento, é claro que ele vai falar assim, pai, tá doendo, dá para passar? Dá para me tirar desse cara? Mas se não der, eu vou suportar. Essa é a racionalidade de Jesus aqui. Mas eu acho que também tem assim. Tá doendo, tá... Existe uma aflição. Vamos falar da aflição daqui a pouco. Eu acho que Jesus estava em aflição. Mas por quê? Quais eram as aflições de Jesus? Não vamos pensar que Jesus estava com medo de morrer. Isso é bobagem. Mas é lógico que não estava. Agora, isso não quer dizer que Jesus estava querendo sofrer, porque ele sofreu. Impossível ele passar pelo que passou sem sofrer. Então, vamos lá. Jesus estava com esse medo? Não. Vamos lá. Jesus, ele veio por uma razão. Qual era a missão? Que foi queimada e não sentiu nada. João foi. Não no tempo de Jesus, depois Jonas. Vários. Não foi? Vários. Não. E o espírito sai antes de sofrer. Então, não é esse sofrimento, não é disso. Não que Jesus estava sofrendo. Estava por outras razões. Como é que o espírito crístico... Não, mas não sou eu que estou dizendo aqui. Estou dizendo assim, o espírito crístico que vem ao planeta Terra numa missão. Mas pensa diferente. E aí, na hora, passa um cachorro, morde ele. Não, isso é bobagem. Isso é pueril. Vamos lá. Não, espírito crístico é infalível. Aonde que eu acho... Então, vamos falar disso. É que não era o momento de eu falar de aflição. Acho que eu ia construir toda uma história. Mas vamos falar de aflição, porque eu acho que isso é importante. Aflição é diferente. Eu sou um pai e tenho 2 filhas. Né? A minha missão para com elas é educá-las, criá-las, trazer para o caminho. E eu estou lá fazendo o meu melhor. Se eu fosse um espírito crístico, eu fiz o melhor. Mas eu não sou um espírito crístico. Né? Mas Jesus fez o melhor. Tá? Mas aí eu sou acometido de um câncer de pâncreas e que eu sei que meu timeline é 6 meses. Eu não estarei em aflição sabendo, e agora é com elas. Eu vou passar a bola para elas. Essas são as minhas filhas. Eu não vou estar mais fisicamente todo dia com ela. Isso não é aflição? Essa é a aflição de Jesus. Veja só, vamos lá, vamos construir uma... Ele tem essas expectativas. Porque o espírito crístico, ele já se movimentou nessas missões com outros espíritos. Mas ele não estava deixando para espírito crístico. Não, antes de ser crístico, ele foi com os crísticos. Ah, sim. Nas missões que ele Então vamos construir essa. Eles viam as possibilidades, ele aprendia isso. Mas não tem tempo, não tem todas as possibilidades e nem vai resolver o problema. Não, mas vamos construir essa linha de raciocínio. Porque você ficaria triste assim, a minha missão foi dada assim, você vai lá e vai ter tempo, nesses 30 anos que você vai passar, de deixar isso, tudo certinho. Aí ele chega lá, quando vê, cadê? Não chegou nem na metade das coisas que ele iria deixar corretas. Aí ele podia ficar, puxa vida. Mas ele está deixando na mão de espíritos imperfeitos. Aí é que está. Vamos construir. Não, mas é só ser aquela aflição assim. De preocupação, de que eles vão seguir a caminho sozinhos. Que aquilo é aquilo. E mais do que isso. Então vamos lá.
Vamos construir. Por isso que eu digo, não adianta a gente falar de sopetão. Nós temos que construir um entendimento. Cristo, ele veio com uma missão. A missão dele está esculpida há 4,5 milhões de anos, desde a formação do planeta até o processo final, que é levar esse planeta, não é para regeneração. Para você ver, ali não era para espírito puro. Ali era uma parte do processo. Então, vamos lá. Pequeno. Nessa caminhada, existiu um momento em que Cristo decidiu, agora, esses espíritos que são meus tutelados, eles saíram da sua infância, porque a gente viveu naquela infância, e vão entrar no momento de juventude intelectual. Quem diz isso é Emmanuel, no Caminho da Luz. Tanto que, nesse caminhado, então, Cristo decide o processo de encarnação dele, para que, trazendo essa maturidade, ele, porque o processo evolutivo é individual, e aí seu ensinamento, ele via encarnar, ficar conosco pregando por 3 anos, e depois tem que deixar na nossa mão. O cristianismo esteve nas mãos, em vários momentos. Olha como são momentos muito delicados. Ele teve na mão de uma única pessoa, que era José, quando Maria estava grávida e ele tinha que cuidar dela, e de Jesus na barriga. Óbvio que existia uma pleiade de espíritos amparando e seguindo aquele. Mas se José simplesmente deixasse, não sei o que seria de Maria. Óbvio que isso já é planejado. Com certeza. Mas aquele processo encarnatório seria diferente. Depois você tem 12 discípulos, um mais imperfeito ou tão imperfeito quanto o outro, que nós já estudamos todos eles. O cristianismo esteve nas mãos desses 11 e mais alguns discípulos que estavam ali. E ele fala assim, olha, por 3 anos eu estive ali mostrando a verdade para os meus parceiros. A partir de agora é com eles. E o cristianismo ele vai dar certo ou não. Tanto que... Por que nós fizemos o cristianismo? O que nós fizemos do cristianismo? Essa é a lição de Jesus. Ao ver toda essa história, você sabia que isso ia acontecer. Nós começamos naquele cristianismo primitivo, com esses primeiros discípulos, um degladiando com o outro, fazendo isso, brigando e tal. Pedro, que era a pedra do cristianismo, expulsando Maria Madalena. Jesus, era essa a situação que ele estava olhando. Assim, eu espero que eles estejam prontos, mas o cristianismo vai estar na mão desses caras. Eu não vou voltar. Eu não vou voltar. O meu processo reencarnatório, o que eu tinha me comprometido nessa caminhada é que depois vai ter outros processos. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você tem que seguir o teu caminho. Então, eu acho que esses momentos de aflição narrados no Evangelho, esse tipo, essa tristeza de Jesus, é assim, olha, agora vai estar na mão desses caras. O que eles vão fazer? Tanto que... Um bocado de besteira. Isso. Mas você fica triste de não ter atingido. Mas você concorda? Eu tinha essa expectativa. Tanto que a deturpação do cristianismo ela aconteceu durante muito tempo. E aí teve que vir o Paracleto para fazer uma freada de arrumação 1.800 anos depois. Mas é assim. A gente já dá para virar. Mas a gente poderia ter... Porque Cristo não é... Para você ver, nem Cristo vindo, a gente não fez tudo certo. Por quê? Porque éramos ignorantes demais. Não, mas essa parte nós concordamos. Mas a questão é a aflição. Jesus sabia disso. Ó. Isso não tira a aflição, não tira a tristeza, não tira... Os crísticos mais elevados estavam lá dizendo, rapaz, tenha calma, até porque é a sua primeira vez, você vai ver. O próximo vai ser pior. Eu acho assim, quando os espíritos que vêm em missão de luz, é aquilo assim, 24 horas, 48 horas, 100 horas é pouco, porque quer trabalhar no benefício alheio. Talvez nesse ponto em que ele chegou, era tipo assim, ele sabia que cumpriu a missão, mas queria ter deixado mais, poderia ter feito... Não acho nisso, não acho isso. Aí é que tá, eu acho que... Vamos lá. A tristeza de Jesus, a tristeza de Jesus e essa solenidade, isso é um fato. Isso não é o que eu estou inventando. Não sou eu que estou inventando. Isso é narrado nos
3 evangelhos e o próprio Humberto de Campos conta isso. Agora, o porquê é que nós estamos trabalhando? Porque o fato é, ele estava solene, estava triste, ele estava introspectivo, ele estava... coisa. É você ter planejado. Não, tudo bem. Você não criou expectativa, mas o plano era que não seria só aquilo. Mas a minha ter questão mais um pouquinho. O e ele porquê... na hora olhava assim, não. Você... A questão... Uma questão aqui. Quando a gente ouve as pessoas falar hoje em dia, eu vou fazer isso porque então Deus vai ficar feliz e triste comigo. Uhum. Será que não é a mesma situação aí? E se Jesus tem... Mas Jesus não, vamos lá. Longe, não, deixa eu terminar. Jesus tem esse sentimentalismo, essa fragilidade que é humana, então é o que ela está dizendo aí. Ou seja, eu não sei a resposta. Não sei se ele estava sofrendo ou não. Eu penso que não, porque quando as pessoas hoje em dia dizem, eu vou fazer tudo certo para agradar a Deus, porque Deus não vai agradar ou desagradar, porque ele está muito acima disso. Não. Então, quem tem esses sentimentos de querer é nosso, Sim. é uma coisa humana. Então, acho que Jesus não tinha sentimento de essa fraqueza. Mas estar triste não é fraqueza. Essa coisa é humana, ele é uma divino. Mas estar triste não é fraqueza. Aliás, narrado em André Luiz, em vários momentos que espíritos em orbes muito superiores, ao verem os seus queridos sofreram, ficaram tristes. Veja lá, então vamos lá. Não, fica triste, mas você... Vamos construir de novo. Então vamos entender para a gente poder... Vamos construir de novo, porque senão a gente está fazendo uma confusão aqui. Deixa eu explicar. A questão da tristeza de Jesus, dessa solenidade, isso aí não sou eu que estou inventando. Isso é narrado nos evangelhos. Isso aí não estou. O que eu estou aventando é o porquê. Eu não estou perguntando para vocês, porque até vocês não sabem melhor que o evangelho, e nem eu. Vocês acham que Jesus ficou triste ou não? Mas Jesus está triste. Você acha que sim ou não? Jesus está triste, é humano. Aí repare, Jesus está lá introspectivo, sentado. Aí eu humana, né, do momento ali, passe e olhe assim, está tão triste. Vamos lá, é o que eu quero chegar. Porque a gente está fazendo essas besteiras. Mas às vezes ele está... Vamos lá. Não é isso. Então, por isso que vamos lá, vamos construir de novo, senão a gente está batendo empacado numa coisa que não tem. Eu não acho que Jesus ficou triste. Ótimo, guarde para você. Discuta com os evangelhos. Não é comigo que você tem que discutir. Evangelhos, os exagerados. Vamos lá. Não é isso que eu quero. Não foi Jesus que escreveu o evangelho. Não é isso que eu quero trazer à baila. Naquela hora eu olhei, eu emotivo, olhei para Jesus. Isso, pode ele ser. Está triste, escreveu aí, ele está chorando. O outro doutor estava chorando em lá. Não, mas ali é dor, ali é outra coisa. Não. Quem pintou o quadro, ele fez, como estava Jesus naquele diabo, acabado, coitado. Vamos lá, senão a gente não vai passar dessa parte. Não estou perguntando para vocês se vocês concordam com os evangelhos ou não. A minha função aqui é olhar o evangelho e tentar ajudar a interpretar e tentar fazer uma interpretação. Eu não concordo, não acho que Jesus ficou Cristo. Escreva o seu evangelho. Tá? O evangelho segundo fulano. O que eu quero trazer à baila não é isso. É o que levaria Jesus a ficar triste, consternado e tal. Primeiro, não é a fraqueza humana. Ele é o Espírito Cristo. Então, esse é o primeiro erro que a gente não pode ter. Espíritos Cristo são infalíveis e eles não vão ficar tristes porque eles deixaram de cumprir uma missão. Porque eles são infalíveis. A característica dele, ele veio e fez o que ele tinha programado para fazer. Ponto. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem. Então, não é isso. Segundo ponto, ele ficou triste porque, enquanto humano, ele sofria os sentimentos dos humanos. Vamos separar esses pontos. Uma coisa é que, enquanto humano, ele se alimentava e precisava se alimentar, tomar água, como qualquer um, usar o banheiro, tinha intestino, como qualquer ser encarnado. Isso, aliás, já foi discutido muito, e os que entendiam que Jesus tinha um corpo fluídico perderam a discussão pela racionalidade. Aliás, leiam Kardec, Kardec faz essa discussão e toda a explicação sobre isso. Não vou entrar nisso. Então, ele é humano. Agora, o fato dele ser humano, precisar comer e tomar água, não torna ele com sentimentos humanos, porque ele tinha um sentimento de espírito crístico.
É isso aí. Então vamos mudar essa parte, também não pode. Então o que poderia deixar Jesus triste? A preocupação de que ele estava partindo, existia um ponto de ruptura no processo evolutivo do planeta, que era a vinda do Messias, e que a partir dali nós tínhamos discípulos imperfeitos que iam pegar isso e iam ter que levar adiante. E se eles tivessem pego e levado adiante rapidamente, isso quem diz não sou eu, como eu disse, é Emmanuel. Se a gente não tivesse feito desvios errados, nós não estaríamos 1.800 anos, 2.000 anos falando sobre isso. Nós não estamos atrasados. Aliás, nós não estamos atrasados. Nós estamos no percurso previsto. O problema é que a gente não interpretou. Eu já expliquei o que é profecia. Já expliquei o que significa profecia. Jesus profetizou todo esse caminho. Está lá no 5º sermão de Mateus. Chama-se sermão profético, sermão escatológico. O que diz lá? Tudo o que ia acontecer nesses 2.000 anos. Jesus já falou. E para que serve profecia? Lembra que eu expliquei? Profecia serve para quê? Para não ser cumprida. Profecia para não ser cumprida. Eu sou um espírito crístico, no caso Jesus, né? Tô falando, sou um espírito crístico. Eu já conheço o caminho, já sei o que vai dar de problema. E eu vou fazer uma profecia para explicar para não ir por esse caminho. Isso é profecia. Profecia para não ser cumprida. Lembra que eu expliquei do exemplo da Riosboro? É. Então vamos lá. Jesus olhou aquilo ali e falou assim: eu já sei que vai dar. Então Jesus não ficou triste porque ele já sabia. Ele já sabia. Tanto que ele deu a previsão. Qual era a aflição de Jesus? Era com pena da gente. Não vou estar junto. Não vou que quando Pedro falar a bobagem que ele falou, quando Pedro... Pô, eu estava junto 3 anos com o Pedro agora, há 3 horas atrás, negou Jesus, dormiu, e daqui a pouco ele vai cortar a orelha do cara. Era essa a preocupação de Jesus. Assim, eu tô deixando pro melhor dos meus o cara que vai cortar a orelha. Mas Tanto que quando ele corta... Exato. Tanto que quando ele corta a orelha, Jesus fala: Pedro, você tá de sacanagem. Eu tô fazendo a interpretação já do Evangelho segundo Ayrton. Pedro, você tá de sacanagem, velho. Você acabou de perder a orelha. Você acabou de perder a tua orelha, cara. Mas vou te livrar dessa, porque vai ser a última vez que eu vou te livrar. Aí Jesus pegou... deu uma limpadinha, porque ele não ia colar a orelha suja, né? Aí tal, claro, cortou a orelha, um monte de sangue, caiu no chão, tava com terra. Impossível que não tava com terra. Não, ele não ia colar. E aí ele pegou e colocou de volta. Então, veja só, olha o que era preocupação. Por isso que a gente não pode ser pueril aqui. Então, não era Jesus. Jesus não estava triste, talvez ele estava Preocupado. Mas é a leitura de que cada um... Então. Mas é isso que eu tô... Eu olho, por exemplo, como é que você fica triste? Você fica, como é que você fica triste? Ai, vai cair, né? Como é que você fica triste? Eu, por exemplo, quando tenho um problema, eu fico mudo. Hein? Eu não falo com ninguém. As pessoas falam: nossa, o Ayrton tá mudo. O dia que eu não falar com ninguém é porque eu tô com um monte de problema. Então, eu sou uma pessoa assim, como é que eu reajo aos problemas? Como é que cada um reage? Jesus estava ali. Então, o fato é, Jesus estava passando por uma situação. Ele sabia que tinha um monte de espírito que ele via, o próprio anjo narrado e tal, não sei o quê. Então, qual era a situação? Por que ele estava aflito? Por que ele estava... Porque estava chegando a hora do final. Estava chegando no final, ele ia deixar todo o cristianismo, tudo que ele construiu na mão desse povo, que vai cortar a orelha, que vai negar, que não sei o quê. Isso vai gerando uma tensão, uma aflição, um consternamento, algum sentimento que não é o mesmo que nós humanos frágeis. Então não é tristeza. Não sou eu que estou dizendo que Não é triste. porque aí Mas é ele isso que eu lembrou. quero chegar ao ponto. Bem-aventurados aflitos. Não sou eu que estou falando de tristeza. Quem fala isso são os evangelhos. Aliás, Pedro narra isso. Pedro que estava lá, narra isso. Pedro, no caso do evangelho de João Marcos, narra isso e coloca que Jesus estava... O ambiente estava triste. Pedro fala assim, esse sono veio do ambiente que estava triste. Pedro fala isso no evangelho.
Sou eu que estou escrevendo, não. Mas aí eles estavam Mas também aí vendo a O hora do sentimento, final, né? E a hora é do tudo final. isso. Você está ali, você sabe que você vai ver. Pô, quando eu vi o meu pai desencarnar, eu sabia que uma semana na UTI ele falou assim: ó, vai desencarnar. Eu saí de lá, fiz uma festa. É isso que a gente faz? A gente sabe, você é espírito, você sabe que vai desencarnar, você sabe que vai para um lugar Vai melhor, ficar você triste. sabe que vai. Não, você está triste, você está na. Você sabe que a partir de agora, nós não vamos se encontrar todo dia. Nós não vamos sentar na mesa. E o sentimento é esse. Então, E talvez foi tudo muito se rápido. Jesus, talvez Jesus estava lá. Os discípulos, naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Então, assim, Jesus sabia que não ia estar ali o tempo todo. Sabia que estava deixando. Então, o fato é, existiu um sentimento, esse sentimento ele tem uma razão. E foi tudo muito rápido. Eu só queria acrescentar isso. E a dor física que ele estava sentindo? Isso... Mas ele não estava ainda, né? Esse momento ainda não. Né? Nesse momento ainda não. Ainda não- Eu acho, e aí é o meu achismo, por isso que eu digo, que ele sofreu, sentiu algumas coisas que ele precisava para mostrar, né? Mas como a Marisa lembrou, não sentiu tudo. Espíritos podem bloquear. João, o evangelista, foi queimado em óleo vivo e sobreviveu. E não sentiu nada. Não sentiu nada. Tá Nada. Zero. Mas que era não, ele Estava Estava encarnado. Não é isso, Jesus Pode. encarnado. Pode. Poderia... Eu acho. Aí é uma questão assim do achismo. A gente vai estar numa coisa que não é nas explicações. Feito Né? Joana d'Arc, quando foi Mas a gente tem. queimada, ela foi tirada antes de sentir A qualquer gente coisa. tem vários. Aí E a o gente. corpo ficou lá queimando, E mas nem o espírito precisa- já tinha E saído. nem precisa só isso. Faquires, por exemplo, que deitam em cama de prego, hoje na Índia, você vai lá, que passam por dores que eles não estão sentindo. Então, assim, não sei o que aconteceu com Jesus, isso não é narrado, Não, com Jesus muito mais. Eu acho que ele não... mas ele poderia quintessenciar essa dor, embora passasse por ela, para nos Porque mostrar. ele estava lá na cruz, pendurado, e negociando com os espíritos. Porque A ida a Judas, socorrer Judas. Ele planejando as tarefas dele e lá crucificado. e Morrendo, depois de morrendo, muita né? coisa, né? E morrendo. Já Mas tinha você vê que tomado... sentia sede, pediu água, e aí eles deram vinagre. Então, assim, são coisas que. Aí uma coisa é o sentimento e o corpo físico que vão. Então, vamos lá. Mas o que eu quero trazer, por isso que a gente. Esse é um processo para a gente poder amadurecer nesse sentimento de dor. A gente não pode colocar Jesus igual a gente. Então, aquele sentimento que ele teve, que pode chamar tristeza, pode chamar concernamento, pode ficar introspectivo. É óbvio que ele estava sentindo E algo. sentia saudade também da Que ia gente. sentir Ele já ia, saudade. Claro. todo Mas é mundo ali claro. tão amoroso, tão bacana. Mas é claro que ele sentia. Aliás, o que a gente falou sobre Páscoa? O que Não, é e a o Páscoa? espírito crístico sair da sua cristicidade lá, da cidade crística, bacana, toda moderna, para vir para cá. Imagina, para aquele tempo terrível de coisa. É o amor. Foi descrito em Brasil, Coração do Bacana. Evangelho, falando do espírito de Ismael também, que estava triste, que foi preocupado, aflito, que teve a conversa com Jesus. Sim. Aliás, é o espírito que é o mesmo guarda que espetou Jesus. Esse é o que é o Dom Pedro II. Ah, tá. Você está falando do Ismael, né? Sim. O Ismael, que é um espírito responsável, evoluído. Claro que ele estava triste. Ele que dá uma programação Claro. espiritual, mas ele é capaz. Um espírito evoluído como Ismael, vendo o livre-arbítrio das pessoas escravizando nossos irmãos africanos. Óbvio que ele estava triste. Óbvio que ele estava chateado. É. Né? E Jesus ficou chateado também lá. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. É isso.
Mas não é o chateado da gente. Não Não é o chateado revoltado. Que aí Jesus pegou, chutou o balde e ficou triste, foi lá, deu Quebrou a escândalo. mesa. Fique tranquilo, eu vou resolver isso e tal. Mas o próprio Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, narra que Jesus fica chateado. Ao ver a pátria do Cruzeiro, como eles chamam, Tanta besteira. a gente faz. É isso. Esse é o sentimento. Então, o que eu quero trazer à baila é que o sentimento ele aconteceu. É como de um pai Porque- para o filho. Você quer que o filho acerte. Aí Lógico. você vê, "Vixe, já foi lá, já fez tudo errado. E principalmente Agora, eu quero que ele acerte, e eu sei que eu tô com câncer de pâncreas e vou morrer daqui a 6 meses. Aí você quer que ele acerte mais, mais rápido. Você fala, puxa, depois de tudo que eu ajudei, passei e tal, e ele não pegou, isso é gente. Por isso que eu digo, o sentimento aconteceu. Qual foi ele? Não sei. Não, Mas não é narrado nível como bosta, a gente tristeza, não narrado pode- como a gente É não, narrado. eles representaram a nível do que linguagem a gente- humana. É isso que a gente tem que passar. Senão a gente vai ficar na mesma situação de julgar Jesus como homem, humano igual a gente. A gente vai ficar com o mesmo, porque daí cai no Mas mesmo, ele tinha sentimentos como a gente. mas não iguais. Não igual, já evoluiu. Porque senão a Então, gente acha, vai cair no mesmo equívoco que ele amava Maria Madalena e que por conta disso ele teve um filho com a Maria Madalena, que nem aquela porcaria daquele livro. Não, o livro é bom, só que é uma porcaria, né? Historicamente. A dificuldade nossa de perceber esse amor que nós não conseguimos daquele Entender. Nós Porque a gente só conhece assim, não. Se ele amava Maria Madalena, ele amava fisicamente. a gente só percebe assim. Porque a gente só sabe isso. A gente acabou de descer da árvore. A gente acabou. A gente não tem ainda a maturidade espiritual. Isso vai acontecer no futuro, para ver ainda a clareza em tudo isso que nós estamos falando. Isso é o melhor que nós conseguimos explicar hoje. Que a gente Agora, consegue claro. perceber isso. No futuro, isso vai ficar muito mais claro. E o fato é que esse sentimento de Jesus repercutia para os discípulos. É por isso que eles dormiam. E é por isso que Jesus fala uma outra passagem importante aqui, que é: dormiram, fica tranquilo, porque a carne é fraca. Essa frase é famosa, a carne é fraca. Vem aqui, dessa passagem. Mas o Jesus, dormir é a fuga também. Você está triste, aí você prefere cansaço, dormir né? para não pensar mais, né? Não tem isso? Às vezes você está com um problema, você diz, vou ver se eu durmo. Que eu não quero Quando eu mais estou com pensar. problema, eu não durmo. Esse tumulto, essa agonia, cansa. Mas A pessoa fica exausta fisicamente. mentalmente também. E eles estavam ali, o sentimento era uma coisa que eles sabiam. Esses 3 estavam muito próximos de Jesus, eles sabiam, eles tinham entendido, diferente dos outros que não estavam muito entendendo, especialmente João. Porque João estava no tete-a-tete ali com Jesus na ceia, na última ceia, quando os discípulos estavam lá discutindo quem seria o maior e tal. João estava ali. Então, era o cabeça. João era um coração, né? Uma coisa Mas próxima era de assim, a Jesus, cabeça vibrava, boa, ele cabeça sabia, excelente. E era o mais jovem, né? E esse, só um detalhe, Era baiano. veja só. E esse discípulo, que era o coração, foi o que perguntou a Jesus. Botar no evangelho, né? Você vê como é a preocupação. Esse é o discípulo que perguntou para Jesus se queria que ele orasse para Deus para matar todos os samaritanos. Olha. Esse é o João. Mas era quando era criança. Né? Esse é o João. Com 3 anos de diferença, líder, de 1 ano e meio atrás. Então, esse é o... Por quê? Então, essa questão que Jesus estava colocando nas nossas mãos, e aí agora vamos tirar os discípulos, nas nossas. Porque o cristianismo está nas mãos de nossas mãos. Que somos seres encarna para isso, falhos, para poder botar em ação que somos o amor cheios que de Jesus defeitos, nos ensinou. cheios de vícios. Ainda está nas nossas mãos. Nós somos os apóstolos, os discípulos de Jesus. E Jesus, olhando para mim, ele está triste. Ele fala, esse é o que está na minha mão. Esse aí. Então para a gente poder entender
Qual está é? lá vibrando. Olha para isso, eles estão acertando todas. Que legal. Dessa vez, né? Porque na outra ele ficar pegou e feliz. estava botando fogo na galera, né? Pregando em prol de dinheiro, qualquer coisa assim, né? Porque não é a primeira vez que você vem como pregador, né? Então, o fato é, vamos passar dessa parte. Então, nós temos ali uma questão muito importante sobre Jesus nos ensinando a sofrer e mostrando que nós não temos que negociar. Porque a grande passagem dessa Pai, afasta de mim esse cálice, não é uma negociação que é o que a gente faz, né? A gente negocia com Jesus, com Deus, Jesus, tal. Pô, me livra dessa aqui, que eu vou lá e vou andar de joelho lá de casa até o centro. Essas coisas que a gente continua fazendo, né? E barganhando com Jesus, e com Cristo, e com Deus. Enquanto Jesus vem nos ensinar que diante do sofrimento, a gente tem que ter a sensatez de pedir para o Pai, Pai, se der para fazer, me livra. Eu, quando estou muito bravo com Jesus, tem época que eu estou muito bravo, eu brigo direto com ele. Eu falo, pô, mas tá difícil. Você tá mandando tudo para mim? Tem outros Ayrton no mundo. Divide um pouco para os outros Ayrton. Você quer que eu mande a lista dos Ayrton? Será? Eu não conheço os outros. Mas se é Ayrton, deve reclamar. Então, eu falo assim, pô, divide um pouco essas coisas que tá difícil. Então, o Pai afasta de mim esse cálice, parcela para mim. Eu peço. Vocês não pedem? Parcela para mim em 2 encarnações isso. Dá para parcelar em 10? Igual o caso do Bahia? Eu peço. Esse é o Pai, afasta de mim esse cálice. Agora, o complemento é importante. Esse momento aí, não é que, como Jesus fala assim, não é que ele estava recitando o salmo? Não é esse momento, tá? Não é esse momento. Mas o ponto principal ali mas se for necessário, me deixa passar por isso. Estou aqui na sua vontade. Eu acho que é mais do que um ensinamento. Você tem um negócio, olha, você tem o direito de falar com Deus como pai. Né? Deus não é o carrasco que está punindo você. Fala a ele como pai. Pai, tá pesado isso. Então você pode falar, pai, tá pesado isso, então me dê mais força. Não, Pode. Não é? Pode. Eu acho que é o certo. Mas o que Jesus vem dizer, olha, você pode falar, pai, se for, passa por mim. Mas se não for, eu vou aguentar. Eu estou junto, eu vou cumprir. Porque o complemento é esse. Porque às vezes a gente fica só no Pai, afasta de mim esse cálice, e esquece que ele continua dizendo assim, mas se assim não for, estou aqui para seguir a sua vontade. Orar para ou rezar, que seja Sim. para ter mais força de aguentar o barco. E aí um ponto que você tocou importante aqui que eu quero chegar nas minhas conclusões. Então vamos lá. Primeiro, o que Jesus nos ensina nessa passagem a respeito das aflições? Todo mundo aqui tem pelo menos uns 5, 10 amigos, sim ou não? Mas 3 vão ser os mais chegados. Divide com ele. Chama ele para te orar com você. Tenta manter esse equilíbrio. E diante da aflição, ora. Então, Jesus está nos dando um passo a passo para as aflições. Chama as pessoas que você ama e que te amam para estar junto com você. Mas lembra que a carne é fraca. Essas pessoas, não é porque elas não te amam que eventualmente elas não vão te ajudar. Elas não podem. A carne é fraca. E está tudo certo. Entenda isso. E essa é a lição que ele fala para João. Porque João fica com isso no coração. Pô, eu não estava ali, eu não estava ali e tal. E Jesus falou assim, Jesus aparece para João depois e fala assim, aqui narrado, finalzinho, fala assim, João, fica tranquilo. Essa lição serve para todos os meus seguidores a ensinar que o processo evolutivo é sozinho. Ninguém vai evoluir para ninguém.
você só vai evoluir para você. Então, diante das aflições, você vai ter que passar sozinho. Mesmo que você chame um amigo, mesmo que ele esteja ali, mesmo que aquela pessoa, sua mãe, seus irmãos, pessoas querem te ajudar, mas você vai ter que passar e vai ter que passar sozinho. E entenda que muitas vezes eles não vão te ajudar, não é porque não te amam, é porque não podem. Então, veja como a lição é interessante. Então, diante das aflições, você tem lá 12 amigos, um vai te trair. Então, só são 11. Desses 11, amigo mesmo que você vai chamar são os 3. Diante da aflição, chama os 3. 3, 4, não importa, esse número é fictício. Né? Esteja junto, então, ora e esteja junto com as pessoas que te amam e que você ama. Sabendo que a carne é fraca, que eventualmente essas pessoas não vão te ajudar. Mas mantenha o equilíbrio mental. Ainda que esteja em oração, pedindo para que afaste de mim esse cálice, lembra também de pedir para que, se o cálice tem que ser tomado, eu tenha a força para tomar o cálice amargo. E estamos juntos. Confiando. Porque isso é a grande lição do Evangelho. Qual é o propósito de todo o Evangelho? Quando eu falo de Evangelho, não é só os Evangelhos. Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele só tem um propósito. Um propósito. Que chama-se o primeiro mandamento. O primeiro mandamento está nos convidando a quê? A ter fé em Deus. A confiar em Deus. E que no caminho é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, que já é o creme de la creme, a tradução da tradução da tradução do novo. Mas no final das contas, no nosso processo evolutivo, nós só somos convidados a confiar em Deus. Muitas pessoas querem entender Deus. Como é que é Deus? Qual que é a cor dele? Como que não sei o quê? Isso, bonito, feio, não sei o quê, homem, barbudo, mulher, tal. Bobagem. Só vai compreender a vontade de Deus e executar como for o Espírito Crístico. Nós só somos convidados a ter fé em Deus, a confiar na providência divina. Então é isso que ele pede aqui. Nesse momento de aflição, ao manter o equilíbrio, é confiar que tudo o que está acontecendo vem desse Deus. Vem de um propósito para o nosso processo evolutivo. Ou nas lições, nas palavras de Emmanuel, não tenha esperança, porque toda prova colocada no seu processo reencarnatório é feito com a certeza de que você vai vencer. É colocado na proporção de que você pode vencer. Tanto que o André Luiz vem nos ensinar em vários processos reencarnatórios, que a pessoa está lá no plano espiritual, ela está de boa, né? Não, põe mais feio, põe mais pobre, põe mais isso, põe mais dor aqui para mim, põe isso, faz aquilo. Aí o mentor do processo reencarnatório e a equipe falou, vamos pegar leve, vamos fazer só 30% do que você está pedindo, que já é o que você pode dar conta. Então, o processo reencarnatório, ele é balanceado nas nossas dificuldades para a gente dar conta. O problema é que quando a gente está na dor, dói, não dói? Então, aí, nessas horas, chama os amigos, mantém o equilíbrio, pede para liberar. Se não der certo, pede para continuar. Orai e vigiai. Esse é o caminho. Então, você veja como é um roteiro que Jesus vai dando diante das aflições. Então, assim, diante das aflições, o que eu faço? Eu, às vezes, estou bravo com Jesus. Mas eu fico ouvindo o tempo todo palestra, livro, audiobook e tal, não sei o que, porque eu preciso manter. Eu não vou estar equilibrado, mas eu vou me forçar a me equilibrar. Nem que o meu redor esteja tentando me chamar. Então, esse é o caminho diante das aflições. E que, mesmo que a gente tenha
momentos de dificuldade com os nossos amigos, nós temos que lembrar do que nós já falamos na aula hoje. O caminho é o BIP, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o roteiro diante das aflições. Então, ora, chama os amigos, mantém o equilíbrio e segue o BIP. Segue essa caridade, porque fora da caridade não há salvação. A dor nos é colocada como resgate. Agora, quer resgatar de verdade? É a caridade. Por isso que Jesus falou, eu vos dou um caminho melhor. Eu vos dou, você quer passar por um processo de resgate? Porque o processo de resgate é arrependimento, prova, expiação, reparação. Então, quantas encarnações nós vamos ter que passar para poder chegar nisso? Mas Jesus falou assim, fica tranquilo, que comigo o jugo é suave e o fardo é leve. Ao invés de você, igual porta da esperança. E Jesus fez isso. Você quer ir pela porta das provas e expiações ou você quer ir da caridade? Caridade! Pronto. O caminho é mais suave. Mas a gente escolhe a porta. A gente pode falar assim, não, eu não gosto desse negócio de caridade. Eu vou seguir pelo caminho difícil. Vou escolher a porta difícil. Lembra? Tinha nas portas assim que você tinha que escolher? Escolhe. Ah, por quê? Mais uma vez, Emmanuel. Aquele que estiver trabalhando no bem terá os seus débitos suspensos pela eternidade. Então, eu vos dou um novo caminho. É o caminho da caridade, que é muito mais fácil de resgatar, sim ou não? E muito mais prazeroso. Porque a partir do momento em que você exerce esse amor te dá prazer. Fazer o bem ao próximo te dá prazer. Quer dizer, além de você não sofrer, você ainda sai feliz. Mas aí a gente vai lá, escolhendo a porta como se fosse o surdo lá do Silvio Santos. Né? Aquele cara que estava lá no negócio. Vai para a porta. Você quer a caridade ou você quer a dor? A dor! É assim que a gente vai escolhendo. E, por fim, né, esse processo, só para a gente não esquecer, esse processo é individual. É claro que também é coletivo, no sentido de que, se o único caminho é fazer a caridade, você só consegue fazer caridade para os outros, sim ou não? Você vai fazer caridade para... Nossa, eu vou fazer uma caridade para mim, vou comprar um carro zero para mim. Olha, eu vou fazer muita caridade para mim hoje. Óbvio que você só vai... Se o caminho é a caridade, então o processo evolutivo ele é individual. Então, você só consegue evoluir por você mesmo. Mas o caminho para chegar nesse processo é coletivo. Você tem que ajudar o outro. Porque o outro te dá a oportunidade de galgar o sucesso. Então, essa é a reflexão dessa passagem. Você vê que é muito mais profunda do que ficar discutindo se Jesus estava com dor, se não estava, se Jesus estava suando sangue ou não, se isso é um enxerto ou não é. Na verdade, aqui é um roteiro de como bem encarar as aflições. Então, caminho. Se segue aquele caminho, vai ser melhor. Ora, tá junto com as pessoas que você ama e aquele que você não ama. E pratica a caridade nesse sentido de BIP. O resto. É porque você sempre vai ter confronto, né? Sempre vai haver o adversário. Por enquanto, a gente ainda tem. Então, nesse momento é que você tem que limitar a dor, limitar a raiva, limitar a vontade de estrangular, entendeu? Essa é a parte que lhe destrói. O outro indivíduo não está sentindo nada. Aí você está sonhando com ele, pensa, vou pegar. Né? Nem aqueles bonequinhos funcionam mais. Certo? Então, o negócio é dizer, bom, eu tenho que fazer o que Jesus fez com a gente. Né? Era o tempo todo ali entendendo por que a gente era da pá virada. Porque eu também já fui.
Então, eu já devo ter sido igualzinho essa criatura que hoje está nessa perversidade. Então, deixar que ele siga e siga através das minhas preces, porque eu vou ficar sempre lembrando dele, da necessidade que eu tenho de fazer alguma coisa pelo meu irmão doente. Porque senão a gente fica dois doentes, um com raiva e o outro maltratando, entendeu? Mas quando você se torna o compreensivo, porque você está compreendendo o sistema, né? Se eu continuar nessa vibração, a gente vai se espetar vidas e vidas e vidas. Se eu parar de espetar e começar a jogar para ele vibrações para que ele supere os problemas dele, eu resolvo os meus. Então, é isso que eu vou fazer. Mas, às vezes, não. Às vezes, a gente não consigo tirar isso dentro de mim. Parece que... Entendeu? Mas tem por onde sair. E que estar nesse momento de sofrimento não é errado. Quando a gente está na dor. Outra coisa boa também é que se nós somos os filhos prediletos do Pai, né? Sim. Ele nos construiu nessa forma que era porque a gente ia ter realmente o sucesso de romper com todos os entraves de perversidade, de tudo que nos compunha as encarnações, e iríamos brilhar mais do que tudo. Então, já somos fadados a isso. Nem que a gente fique, encarnações, não quero matar. Uma hora vai se cansar e vai querer. Vai cansando. O espírito cansa de ser mal. Não é? Cansa. Então, quando cansa, pronto. Aí o jeito é ser bonzinho. Porque não tem saída, não tem você cansar de ser mal porque você morreu. Se não existe amor. Só existe bem e mal. Aí eu fico, não, eu quero ser mal. E só existe o bem, né? No final das contas, só existe o bem. Quando que o espírito o mal cansa? É a distração. Quando que o espírito cansa? É quando ele descobre que o mal não existe. Não existe. Porque o mal é a ausência do bem. Então, né? A partir do momento que ele descobre que já perdeu, porque essa briga do bem contra o mal não existe, né? O mal já perdeu. Aqui a pessoa que está no mal, ele só não sabe disso. E às vezes ele vai demorar, que nem o Gregório, 600 anos para cair a ficha. E que faz, puxa. É por isso que às vezes a pessoa está fazendo uma coisa danosa e você tenta fazer a pessoa compreender que aquilo está fazendo muito mal a ela mesma, mas ela não compreende assim. Não compreende. Porque é uma necessidade do espírito ainda que não está desenvolvido emocionalmente. Mas na hora que ele perceber... Tem que entregar a Jesus. E o erro da gente achar que vai corrigir os outros. Essa é a lição aqui. A lição é corrigir a gente. Ou então dizer assim, fulano é assim porque quer. Não é porque quer, porque não consegue ser diferente. E aí a lição não é para falar que Jesus sofreu ou não sofreu. A lição é um roteiro de como nós devemos nos comportar diante do sofrimento. Esse é o ponto dessa lição. Não, o foco não é em Jesus. E as pessoas deturpam esse foco, né? Foca tanto no Jesus, foca naquilo ali. Como é que... O foco não é em Jesus. O foco é na gente. O Evangelho está trazendo um roteiro para a gente. Da mesma maneira que você falou do Gregório, né? 600 anos. Mas, ao mesmo tempo, quando ele decide dar um passo maior, né? Tipo, estava escutando hoje sobre a doutora Ivone Pereira, que ela ganhou, porque ela decidiu fazer a psicografia, né, de memória de um suicida, que era um português, que tinha simples e não queria resolver aquele problema no momento. Só que depois que ela desencarnou, ela ganhou um bônus de 500 anos para poder fazer, visitar outras colônias, de tanto que com esse livro que ela psicografou, quantas pessoas ela ajudou, quantas pessoas não precisaram, quantas pessoas tomaram outro rumo. Sim. Então, assim, porque cada minuto que a gente está aqui, cada dia a gente decide tomar um passo. Qualquer coisa soma. Porque lembra,
Qualquer coisa. A dona Ivone, ela veio suicidando em várias encarnações, né? Leila, filha de Charles, é o último livro. Depois tem da Bretanha. Bom, tem 3 livros que, na verdade, é a história dela, que ela vem em vários, nesses 3 livros suicidando, inclusive nesse último, que é a Leila, filha de Charles. É uma sequência. Já vou lembrar o nome. Está aqui na mente, assim. E ela, então, veio com uma missão totalmente diferente de quando ela era a Leila, a filha do Charles, completamente diferente de uma encarnação, num país pobre, sem família boa, sem o Charles, que é o pai, né? Que a ajudava. Mas até então não entendia, né? Só depois entendeu. E veio sem desprovida de beleza, como diz o livro, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Porque ela era muito bonita quando ela era Leila. Então, tudo isso que ela desvirtuou e que levou de novo ao suicídio, ela veio com resgate, resgatando. Então, ela conseguiu isso porque para cada alma que ela salvou do suicídio com esse livro lindo, que é a Memória de um Suicida, embora difícil de ler, porque é um livro muito pesado, né? Nem todo mundo vai. Mas é um livro muito bom, né? E numa encarnação muito bela. Ivone Pereira fez um resgate. Claro que ela também tinha ali na família dela também, nessa família, o Bezerra, tinha um monte de gente ali ajudando também, né? Então, mas demérito dela. E esse resgate ela faz, não só do suicídio que ela teve, mas de várias outras coisas que ela pôde salvar. E que pessoas que eram gratas a ela vieram agradecer no plano espiritual pela salvação da vida, pelo também do resgate daquela, porque se tivesse suicidado, teria perdido mais uma encarnação, mais um processo, mais uma situação, né? Então imagina que coisa linda que ela fez, o que ela proporcionou, né? Vai fazer para esse final? Então vamos nesse momento.